E aí, tudo bem com você? Que legal que você está aqui comigo. Seja muito bem-vindo em mais um vídeo nesta semana. É incrível como muitas pessoas, com o passar do tempo, vão se sentindo decepcionadas com Deus ao ponto de desacreditar que Ele existe. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Pew Research Center em mais de 40 países americanos, latino-americanos e europeus, mostra que o índice de pessoas que acreditam em Deus está caindo com o passar dos anos. À medida que a instabilidade financeira, psicológica e emocional se instala e o QI, quociente de inteligência da população, aumenta, o número de pessoas que acreditam em Deus ou numa pronta resposta do Todo-Poderoso está diminuindo. Para vocês terem uma ideia, 86% dos brasileiros acreditam na existência de Deus, diferente de países, por exemplo, como a Argentina, com 47%, e o Chile, com 46%. Para países do continente europeu, o índice cai sensivelmente para apenas 19%, como por exemplo na Espanha. O Brasil é o terceiro país que mais acredita na existência de Deus, atrás somente da Indonésia e da Turquia. Já o movimento ateu, onde não se acredita na existência de Deus, vem crescendo ano a ano. Uma pesquisa realizada mostra que 866 milhões de pessoas no mundo são ateus, ou seja, em torno de 11% da população mundial. E você, não acredita mais que Ele existe? Decepcionado com Deus? Não consegue mais nem ouvir o nome dEle? Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero convidar, como sempre, você para curtir as minhas redes sociais, tá bom? Faz uma busca pelo nome Júnior Prato, o Ministério Adriano e Júnior Prato, para se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Eu espero você lá. Mas e aí? Não acredita mais que Deus existe? Está decepcionado com Deus? Não consegue mais nem ouvir o nome dEle? Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 7. A palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler juntos? Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-los? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? E a pergunta principal que eu faço entre muitas: por que muitas pessoas estão decepcionadas com Deus a ponto de não acreditar mais nele? Confesso para vocês que eu tenho me sentido assim também, um tanto decepcionado com Deus. Tenho certeza que eu não sou o único. Acredito que uma grande quantidade de pessoas neste mundo estão decepcionadas com Deus pelo simples fato de não terem as suas orações respondidas. Passam por uma infinidade de problemas das mais variadas ordens. Pedem socorro a Deus e não conseguem resposta. É como se Deus não existisse ou não se importasse com elas. Para muitas pessoas, existe um grande abismo entre o que esperam de sua fé cristã e o que de fato acontece. A partir de um verdadeiro mundo de livros cristãos, sermãos e testemunhos, todos prometendo a vitória e sucesso, elas aprendem a esperar que Deus atue impressionantemente em suas vidas. Se não enxergam tais intervenções, essas pessoas sentem-se desapontadas, traídas e frequentemente culpam a Deus por esse silêncio. Uma senhora dizia: eu ficava pensando na frase relacionamento pessoal com Deus, mas para minha surpresa descobri que isso era bem diferente de outros relacionamentos. Nunca vi a Deus, nunca ouvi, nunca o senti. Com Ele, nunca experimentei os elementos mais básicos de um relacionamento genuíno. Ou existe alguma coisa de errado com o que me ensinaram
ou existe alguma coisa de errado comigo? Essas desilusões são geradas inconscientemente por nossas expectativas e dependem em grande parte daquilo que, em primeiro lugar, esperamos de Deus e não de nós mesmos. Uma jovem senhora, mãe, disse que a sua alegria de ser mãe pela primeira vez se transformou em amargura. Ela havia dado à luz a uma menina que tinha um defeito de nascimento que deixava a medula vertebral exposta. Ela relatou como as contas médicas acabaram com as economias da família e como o seu casamento terminou por causa do tempo que ela dedicava à filha com problemas de saúde. À medida que a sua vida desmoronava, ela começou a duvidar de que antes havia crido em um Deus amoroso. Querem mais uma história? Um homossexual também contou que, por mais de uma década, ele havia buscado uma cura para suas tendências sexuais. Ele havia experimentado cultos carismáticos de cura, grupos cristãos de apoio, tratamento químico. Ele até se submeteu, para vocês terem uma ideia, a uma terapia aversiva, onde psiquiatras aplicavam choques em seus genitais, caso ele reagisse a fotografias eróticas de homens. Nada funcionou. Ele relatou que, em desespero, orava a Deus por uma cura e nunca teve resposta alguma. Uma outra jovem também contou sobre uma contínua depressão que ela tinha. Segundo ela não tinha motivos para estar deprimida. Ela tinha boa saúde, ganhava bem, possuía sólida base familiar, mas na maioria dos dias, quando acordava, ela não conseguia imaginar uma única razão para continuar vivendo. Já não se importava mais com a sua vida ou com Deus. Quando orava, não sabia se alguém estava de fato lhe ouvindo. E a pergunta que essas pessoas fazem é: onde está Deus diante de nossa dor emocional? Porque com tanta frequência Ele nos desaponta. A desilusão com Deus nem sempre vem de uma forma tão marcante como essas que eu citei agora nessas histórias. Muitas vezes, o simples fato de perder alguma coisa, ou quebrar alguma coisa, ou Deus não nos atender numa situação de aparente perigo, já é motivo para a mente humana seguir em direção, buscando um culpado. E geralmente nunca somos nós os culpados, e sim Deus que não nos ajudou. Para aqueles que vivem uma vida inteira a serviço de Deus, pastores, padres, seminaristas, pessoas que se dedicam a Deus, profissionalmente até, a dor de não ser ouvido é como a dor de uma traição. Viver uma vida inteira ao lado de Cristo, pregando, curando, testemunhando, e quando mais precisam, o Senhor parece não se importar. Para alguns destes, a dor é tão intensa que existe uma ruptura tão profunda que é quase impossível voltarem a viver uma vida de abnegação e comunhão com Deus. Confesso que não quero simplesmente acreditar que Deus não existe, que Deus não nos ouve, que Deus está escondido, que Ele faz isso de propósito porque não nos ama. Não quero acreditar nisso porque Deus é a minha única esperança, eu confesso. Olhando para o Velho Testamento, para os livros do Êxodo e de Números, na busca pela existência de Deus, um paralelo deste tema saltou das páginas da Bíblia para mim. O livro de Êxodo e de Números descreve Deus entrando quase que diariamente na história humana. Mostra um Deus agindo com absoluta justiça e falando de tal forma que todos podiam ouvir. E mais do que isso, Ele mesmo se fez visível. Êxodo 24, no versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Existe um contraste entre os dias dos israelitas e os nossos dias no século XXI. Se Deus de fato tem poder para agir justamente,
falar audivelmente e aparecer visivelmente, por que então ele parece tão relutante em intervir em nossos dias? Talvez a pergunta que deveríamos fazer seja: será que a clara palavra e a presença de Deus no meio do povo aumentou a probabilidade de obediência? E eu respondo para vocês, aparentemente não. Pois os relatos de Êxodo e de Números demonstram que o povo, mesmo com a presença de Deus e vendo o sobrenatural, se afastava dele cada dia. E aqui a gente observa um padrão marcante nos relatos do Antigo Testamento. A própria clareza da vontade de Deus e sua presença tinha um efeito desanimador na fé dos israelitas. Por que buscar a Deus quando Ele havia se revelado de forma tão clara? Por que dar um passo de fé quando Deus havia garantido os resultados? Por que lutar com dilemas conflitantes quando Deus já havia solucionado o dilema? A orientação clara de Deus, ou seja, a presença de Deus, pôde atender a algum propósito, como, por exemplo, fazer os israelitas atravessar um deserto. Mas não parecia estimular o desenvolvimento espiritual deles. Na verdade, para os israelitas, isso quase eliminou por completo a necessidade de fé. A orientação clara e audível de Deus e da presença de Deus todos os dias esvaziou a liberdade, tornando cada escolha uma questão de obediência e não de fé. Nos 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas foram tão mal nos testes de fé que Deus se viu obrigado a começar de novo com uma geração nova. Deus forneceu sinais em abundância aos israelitas. E a fé deles simplesmente se tornou preguiçosa. Não tinham mais que crer. Esses resultados desanimadores podem dar oportunidade para a gente ter uma percepção mais profunda do porquê Deus não intervém de modo mais direto hoje em dia. Alguns cristãos anseiam por um mundo cheio de milagres e sinais espetaculares da presença de Deus. E será que uma erupção de milagres sustentaria a fé? Provavelmente não. Pelo menos não sustentaria o tipo de fé que Deus parece estar interessado. Os israelitas são uma grande demonstração de que os sinais só conseguem nos tornar viciados em sinais e não em Deus. O pensamento de um pastor me fez recentemente refletir. Ele disse assim: eu não tenho fé. Ou melhor dizendo, eu tenho fé, mas parece que ela não tem aplicação por causa do sumiço de Deus. Porque Deus não respondia como Ele gostaria de ter a resposta. Como é que a fé se aplica? O que temos o direito de esperar de Deus? Essa é mais uma pergunta que eu faço a você. Sinceramente, não conheço a tua dor. Não sei exatamente se ela é física ou se ela é emocional. Não sei se você já desistiu da vida ou se você já desistiu de Deus. Não sei se você perdeu alguém que você amava muito, muito, muito. E talvez nesse momento você esteja culpando a Deus. Talvez você esteja passando por essa situação. E claro que você, por causa de sua dor, não vai entender o porquê Deus age assim, como se estivesse escondido ou como se Ele não existisse. É claro que por causa de sua dor você nunca vai entender o modo de como Deus passou a lidar com o ser humano, não mais pela sua presença, mas pela fé. É claro que você vai se revoltar ao pensar que Deus poderia fazer alguma coisa pelo seu problema e não o fez por causa de uma questão didática. Se você está decepcionado com Deus, mesmo sem acreditar mais nele, aí bem no meio da sua angústia,
eleve um pensamento a Ele, dizendo: você pode não existir na mente de muitos, mas é a minha única esperança. Pergunte a Deus: onde está você? Eu vou te contar um segredo para a gente terminar. Está decepcionado com Deus? Ele parece que desapareceu, você não ouve mais a sua voz, você não sente mais a sua presença. Vai até um espelho. Agora olhe para o espelho. O que você está vendo? Você não está vendo Deus, mas você está vendo a imagem e a semelhança de Deus. Deixe Deus refletir a sua imagem em você, para você alcançar esta geração incrédula que não acredita mais nele. Por que parecer com ele somente na imagem e não na semelhança? Talvez você foi colocado aqui neste tempo para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Deus sabia desse sumiço dele, mas ele colocou você para que as pessoas não se esquecessem de como ele era ou de como ele é. Um Deus que se preocupa, que nos ama e que se importa conosco, mesmo às vezes não parecendo. Ao olhar para você, as pessoas se lembrarão de como Deus é, porque você reflete nos seus atos, nas suas palavras, na sua forma de pensar, na sua forma de ser, um Deus que para muitos morreu ou não existe, mas que está vivo aí no seu coração. Traga esperança às pessoas. Através dos seus atos, através de você, Deus quer se mostrar para este mundo. Quanto à sua dor, um dia você vai entender porque você passou por tudo isso. Deus é fiel e justo para te explicar tudo. Confie nele. Deixe que ele inunde o seu coração de esperança e quando a dor passar, diga a este mundo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós muitas vezes não ouvimos a sua voz, clamamos, pedimos socorro, pedimos a tua misericórdia, e muitas vezes o Senhor parece distante, parece que o Senhor não existe, mas que esse sentimento possa mudar no nosso coração. Ao olharmos para determinadas pessoas que amam o Senhor, nós possamos ver o Senhor refletido nelas, que nós possamos ver o Senhor refletido em nós, que possamos ter uma transformação de mente, uma transformação de caráter para mostrar a esta geração incrédula que o Senhor existe sim, e que o Senhor está refletido em nós, porque nós refletimos aquilo que o Senhor é. Perdoa, Pai, os nossos pecados se muitas vezes nós não acreditamos. Por favor, nos dê a esperança de ver um dia o Senhor voltando das nuvens dos céus e que isso possa acontecer muito, muito, muito em breve. Nos salve, Senhor, deste mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bacana que você ficou comigo aqui até agora neste vídeo. Na semana que vem tem um tema muito legal que nós estamos preparando para você. Se cuide, fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau.